A história de assombração que eu vou te contar hoje me foi contada no dia 3 de outubro de 2023, ainda neste mês, né? Porque nós estamos gravando esse vídeo em outubro de 2023, estamos próximo do Halloween, né? Hoje é dia... Eu tô gravando no dia 26, esse vídeo vai sair no dia 27, tá? Esse vídeo vai sair na sexta-feira, hoje é uma quinta-feira, mas enfim. Essa história me foi contada por José Ivaldo. Eu tô olhando para baixo aqui porque eu tô com algumas anotações. Eu tava com um celular, eu vou te contar como foi que ele me contou essa história e vou te contar a história que ele me contou, que é uma história macabra, uma história sombria, uma história misteriosa, é uma história que tem tudo a ver aqui com o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você se interessa por histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, se você quer saber quais são os lugares mais mal assombrados de Pernambuco e, consequentemente, os lugares mais mal assombrados de Recife, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. Eu preciso te dar mais dois recados antes da gente iniciar o vídeo mesmo, mas são recados rápidos, né? O primeiro é que a gente tem um canal paralelo, muita gente já conhece, é o Cine Terrologia Cultural. Também vou deixar o link aqui abaixo. Lá no Cine Terrologia Cultural, a gente trata de histórias de assombrações de outros lugares, né? De outros países, de outras regiões, outros continentes e por aí vai. E o outro recado que eu queria te dar é que neste exato momento, no momento que a gente grava esse vídeo, você pode dar uma olhada na playlist aí, por exemplo, e você vai ver uma playlist chamada Cortes do AssombraCast. São vários cortes do nosso podcast que a gente tem lá em parceria com o canal Você é Show, né? A gente vai lá para o estúdio do canal Você é Show e a gente tem um podcast lá em parceria com eles. A apresentação de Fábio Malagueta, eu apresento lá, Davidson Brito também. E tem o Santo Serafim também, que é um escritor, né, de livros daqui de Recife. Ele tem vários livros de terror e tal. Então a gente apresenta lá, né, o AssombraCast e é um conteúdo também bem interessante. Dá uma olhada nesses cortes aqui e abaixo de cada corte você vai ver o link para a entrevista. Então, se você se interessou por aquela entrevista, você clica lá, porque são vários cortes de várias entrevistas diferentes, vários episódios diferentes, né? Mas vamos contar o que foi que aconteceu aqui. Eu tô com algumas anotações, e aí eu vou precisar olhar para baixo, porque no dia 3 de outubro, né? Foi na semana justamente que eu voltei de um congresso lá em Natal, e eu acabei perdendo um óculos lá em Natal, né? Justamente na sexta-feira eu acabei voltando para Recife no sábado. E aí, durante a semana, eu tive que correr atrás desse óculos, né? Mandar fazer um outro óculos, eu tava com a receita e tô andando por ali pela Rua do Hospício, porque eu tava aguardando justamente o óculos ficar pronto. E aí, enquanto eu estava aguardando, eu encontrei um rapaz. Na verdade, ele me parou, né? Me dizendo que eu parecia com Renato Russo, né? E inclusive eu vejo muita gente falando um pouco sobre isso. Eu discordo veementemente de todo mundo, né? Acho o Renato Russo um cara feio e me acho bonito. Mas ele me parou na rua e disse que eu parecia com o Renato Russo e tal. E aí a gente começou a conversar. O nome dele é José Ivaldo, ele é artista plástico. Ele tem um trabalho bem interessante, inclusive. Eu vou ver se eu deixo o arroba dele do Instagram para você conhecer o trabalho dele aqui abaixo, tá? Na descrição. E esse José Ivaldo, ele me apresentou um pouco o trabalho dele, a gente começou a conversar, né? E quando ele ficou sabendo que eu tinha um canal sobre lendas, né, e causas de Pernambuco e tal, ele me contou uma história muito macabra que tinha acontecido com ele. Ele falou que, eu não lembro agora se foi nos idos de 1980, na década de 1980, 1990, me parece que alguma coisa nesse sentido, assim. Ele tinha conhecido uma mulher. Esta mulher morava no Alto Santa Terezinha, né? E eles se deram muito bem, começaram um relacionamento, né? Com toda aquela paixão, e a paixão foi tão intensa, essa mulher morava sozinha no Alto Santa Terezinha, que ele acabou indo morar lá, né? Mesmo com o relacionamento sendo muito breve, muito recente, mas ele acabou indo morar lá. Então ele passou aquele período, né, de paixão e tal, mas os dois ainda estavam se conhecendo, né? Ele não sabia alguns detalhes da família dela. Por exemplo, ele não sabia que ela tinha uma irmã que morava no Rio de Janeiro. Só ficou sabendo disso quando eles receberam uma ligação. Naquela época não tinha celular, e na casa, né, na casa dessa mulher lá no Alto Santa Terezinha,
tinha um telefone fixo. E aí eles recebem uma ligação com a informação de que a irmã dela está muito doente e que morava no Rio de Janeiro, estava precisando dos cuidados dela, não tinha quem cuidasse dela e tal. E aí a irmã, seria essa namorada, né, do José Ivaldo, né, que morava no Alto Santa Terezinha, se prontificou imediatamente a ir para o Rio de Janeiro, né, levantou os recursos e tal, e comprou uma passagem aérea e foi para o Rio de Janeiro imediatamente para poder cuidar da sua irmã, né. E ela falou, olha, eu não tenho previsão de volta e tal, minha irmã tá doente e eu vou lá, ela precisa que eu cuide dela, enfim. Uma dinâmica aí que geralmente acontece nas famílias, né? Ou pelo menos deveria acontecer. E a irmã dela vai para o Rio de Janeiro e ele fica na casa que era justamente dessa mulher, que não era a esposa dele necessariamente, mas que ele estava morando com ela, enfim, naquele clima de paixão. Ele falou, tudo bem, eu cuido aqui da casa, eu vou ficar por aqui. E aí ele trabalhava, né, durante o dia, ia pra rua, enfim, levantar recursos, e de noite ele voltava. Até aí tudo normal. Quando ele chegava de noite, geralmente ele recebia uma ligação da namorada dele, né, que era a dona da casa, e ela falava, olha, eu tô cuidando da minha irmã, ela tá com tal enfermidade, né, disse a enfermidade, que a gente também não vai expor aqui. E aí o fato é que ele recebia essas ligações todas as noites. Certa noite, e aí é que o que é macabro, né? Certa noite, ele chegou nesta casa, chegou por volta de mais ou menos umas 9 horas da noite. Ele chegou mais tarde do que geralmente ele chegava, né? E quando ele entrou na casa, uma coisa que ele percebeu foi que alguns objetos da casa, pelo que eu entendi, estavam como se fossem revirados, né? A primeira impressão que ele teve foi que tinha acontecido um assalto ali. Mas ele olhou ao redor, nada tinha sido retirado, né? E ele teve a impressão, né, de ter visto um vulto passando. E quando ele se aproxima do local dentro da casa onde o vulto está passando, ele vê a imagem de uma mulher que ele não conhecia, e essa mulher simplesmente desaparece. Ele diz que consegue ver com nitidez a roupa que ela estava vestindo e a expressão facial dela, né? Alguns detalhes do rosto e tal. Então ele viu num cômodo da casa, né? Mais afastado assim num canto, ele viu a imagem de uma mulher. E ele fica assustado nesse momento. Acha que tem alguém na casa. Ele faz a ronda, não encontra absolutamente nada. A mulher definitivamente desapareceu do nada. E nesse momento, que é o que é mais intrigante dessa história, ele recebe uma ligação. A ligação é da namorada dele, que é a dona da casa, que estava lá no Rio de Janeiro. E ela fala no telefone, muito entristecida, dizendo que a irmã tinha acabado de falecer naquele momento, né? E inclusive ele comenta nesse momento, pelo que eu entendi, que ele tinha visto alguma mulher dentro de casa e tal, e ele acaba sabendo que essa mulher que ele tinha visto dentro de casa, naquele exato momento, era a irmã da namorada dele. No momento em que ela estava falecendo, ela se manifestou nessa casa em Recife, né? O que não ficou claro para mim, por exemplo, é se nessa conversa eles chegaram na conclusão, ou se quando a namorada dele volta para Recife, eles vendo algum álbum de fotos, alguma coisa assim, é que ele chega na conclusão de que era a irmã dela que tinha falecido. Mas o fato é que ele me garante que a irmã dela se manifestou no momento da sua morte e apareceu para ele exatamente nesta casa. E ele não conhecia, por isso inclusive ele achou que tinha sido um assalto e tal. Ele não conhecia, nunca tinha visto essa mulher porque o relacionamento era recente, né? Ele não tinha visto foto absolutamente nenhuma e como ela morava no Rio de Janeiro, enfim. Ele não sabia quem era essa mulher, só ficou sabendo depois dessa ligação. Mas e você, o que acha de tudo isso? Você acredita nessa história ou você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta? Gostaria de interagir com tua opinião aqui abaixo e eu espero que uma assombração apareça no teu quarto hoje à noite, caso você não tenha apertado no botão de se inscrever no nosso canal, nem tenha ativado o sininho para receber as nossas próximas notificações. Bons pesadelos para você também.